Hoje no episódio do Biocast, em parceria com o MTDoc, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde metabólica e todos os assuntos que fazem parte da análise clínica, laboratorial e de todos os parâmetros que a gente pode ter junto com uma pessoa, junto com o paciente. E como estudante de biomedicina, a gente se sente na obrigação de levar informação para você que está precisando e procurando esse tipo de bagagem para ter uma saúde mais assertiva e ter uma saúde muito melhor no seu dia a dia. Estou aqui com a Michele, com a Maria Eduarda, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, certo? A gente preparou uma colinha aqui, porque é importante também que a gente fale com exatidão todas as informações para você que está em casa, para que você fique bem informado, certo, meninas? Queria que vocês falassem um pouquinho antes da gente começar esse assunto sobre o curso de biomedicina, a importância do biomédico, né? No laboratório, nas análises clínicas. Para quem não sabe, o biomédico ele fica, sobretudo, responsável pelas análises, né? Quando a gente fala de ambiente hospitalar, existem outras frentes também, né? Perfusão extracorpórea, enfim, mas a análise ela é a frente de tudo, né? Do laboratório, enfim. Fala um pouquinho para mim, Duda, sobre isso. Então, o biomédico na análise, a gente primeiramente tem que pensar que isso é muito importante, porque a gente vai atuar na prevenção de doenças. Então, a gente vai lá, a gente faz nosso exame de sangue, vai parar num laboratório, na mão de um biomédico, o que é muito importante, porque a gente consegue ver doenças, a gente consegue diagnosticar doenças de maneiras breves, para elas acabarem não causando algo errado no futuro, piorando, ou infelizmente levando até a morte. Certo, Michele? Michele fica nervosa, gente, quando a gente vai para gravar esse tipo de episódio. Mas fala um pouquinho para mim, Michele, por que você escolheu a biomedicina? Quando eu escolhi biomedicina, a princípio foi pela parte estética. Porém, com o decorrer do curso, eu fui conhecendo universos que até então para mim era desconhecido. E eu me apaixonei por isso. E você já tinha conhecimento em radiologia, já, né? Já era da área da saúde, então para mim foi encantador. Porque a gente conhece o universo de dentro pela lente do microscópio, que é top demais. É legal. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas aqui. Primeiro para Maria Eduarda. Vamos lá. Duda, eu queria que você me falasse quais os hábitos do dia a dia que ajudam na prevenção de diabetes, sobretudo diabetes tipo 2, Okay. né? Existem 2 tipos de diabetes, para quem não sabe. E das dislipidemias, né? Dislipidemia, quando a gente fala dos colesteróis altos, né? E a gente tem crises metabólicas aí. A diabetes tipo 2 e as dislipidemias, elas são devido a má alimentação, a sobrepeso, a pessoas que não fazem exercício físico. Então, para a gente ter o controle dessas doenças, ou para a gente não ter essas doenças, fazer atividade física, uma boa alimentação, tomar bastante água. É mais nessas questões que a gente consegue ir controlando. E a gente já falou um pouquinho do papel do biomédico, né? Mas vamos ressaltar aí, Duda, a importância do papel do biomédico na prevenção de doenças. Agora vamos puxar a sardinha pro nosso curso. Ai, vamos. É um curso lindo. Fala um pouquinho para mim, porque é um curso muito plural, né? Existem muitas áreas aí, mas quando a gente fala da área laboratorial, qual que é a importância do biomédico nessa atuação? Sem um biomédico, o laboratório não funciona. E sem exame, o médico não trabalha. Exatamente. Então, primeiro que é muito importante, a gente tá ali, a gente faz o diagnóstico, como a Michele falou assim, a gente vê pelo microscópio, pelo sangue, a gente auxilia o médico diretamente, que como você falou, sem exames a gente não chega num diagnóstico, a gente não consegue diagnosticar um paciente e assim começar um tratamento. Então, um laboratório sem um biomédico não acontece. Até porque, só lembrando, gente, outros profissionais podem trabalhar dentro de um laboratório, mas quem assina laudo, quem despacha laudo, quem faz, né, quem traça o diagnóstico junto com o médico é o profissional biomédico, certo? Isso mesmo. É isso. Agora a gente vai um pouquinho para a parte do colesterol específico, Mi. Nós temos, basicamente, existem outras cadeias aí que a gente pode falar, mas o LDL e o HDL são as duas principais frações, né, que a gente pode considerar. O LDL é o colesterol ruim e o HDL é o colesterol bom, né? Teve uma coisa que eu ouvi uma vez, que o LDL é o logo Deus leva, né? Então, assim, E o HDL hoje Deus livre. Isso. Então, é fácil de você lembrar, LDL logo Deus leva, HDL hoje Deus livra.
O LDL basicamente é o colesterol ruim. E eu queria que você me falasse o porquê que ele é o colesterol ruim. Por que ele é chamado dessa maneira? Bom, o LDL, ele tem essa nomenclatura justamente porque ele é o precursor de uma possível início de placa de ateroma nas artérias, que com o passar do tempo pode acabar dando problemas cardiovasculares, desenvolver diabetes mellitus tipo 2 e alterar totalmente a vida da pessoa. Ela fica dependente de remédio, ela sofre problemas de saúde, aí acarreta em outras áreas da saúde, órgãos, essas coisas, e debilita muito ela. Só esclarecendo, placa de ateroma basicamente são placas de gordura que se depositam nas paredes das artérias, das veias, e enfim, né, sobretudo das artérias, que ainda é mais preocupante. Isso pode acontecer inclusive dentro do coração, né? Para quem não sabe, também o coração é o único órgão do corpo que não se regenera, né? Então a gente ali, quando acontece um entupimento, vamos falar de maneira leiga, né? É onde acontece um infarto agudo do miocárdio. E a gente não tem como fazer a cicatrização. Quando a cicatrização acontece, basicamente perde função, né? Então o músculo cardíaco sofre, perde função e não tem o que fazer muitas vezes. Quando a gente tem entupimentos de vasos importantes do corpo, nós temos o que nós chamamos de isquemias. A isquemia basicamente é o entupimento desses vasos e a gente tem a morte por necrose ou por hipóxia, né? Então, por isso que a placa de ateroma é tão problemática. Agora eu quero que você fale para mim quais são os principais critérios de uma síndrome metabólica. Existem muitos, né? Mas quais são os principais critérios? Hipertensão, triglicéridos alto, HDL baixo, hiperglicemia. Só que tudo isso por detrás está relacionado com uma pessoa que não pratica atividade física, sedentária, não se alimenta bem, não dorme bem, tem uma vida desregrada. Aí tudo isso vai acarretando. Obesidade e afins, isso. Alimentação. Tudo isso. A gente vê muito hoje em dia, né, as pessoas elas romantizando alguns comportamentos, né? E a gente também não é tão exemplo assim, né? A gente tem vida corrida, né? Nós temos vidas corridas e a gente compreende, mas é importante que a gente entenda que tudo que se faz hoje, amanhã a conta chega, né? Então assim, toda pizza que você come no final de semana, meu amigo, é pro teu vaso que tá indo. Daqui a pouco entope tudo, então pare de comer, né? Então é importante que a gente tenha essa disciplina e essa consciência, né? Hoje o nosso episódio ele é mais curto para a gente conscientizar as pessoas. Eu queria agora, entrando na reta final já, que você deixasse um recado para as pessoas, Duda. Como biomédica, como profissional da saúde, hoje você trabalha numa clínica de estética, inclusive um abraço para a doutora Evandra. Fala um pouquinho sobre como você vê pacientes hoje, você lida com pacientes que tiveram perdas acentuadas de peso muitas vezes, tiveram tratamentos, usam canetas emagrecedoras que acaba ajudando aí nos problemas cardiovasculares também, né? Qual que é o recado que você pode dar para essas pessoas? O recado que eu dou é: se alimentem bem, durmam, façam exercício físico, se hidratem. Ainda mais com as canetas emagrecedoras, óbvio que elas ajudam, as pessoas emagrecem mais rápido. Mas se você para de aplicar e você não muda uma rotina... Não tem uma manutenção. Não tem uma manutenção, volta tudo de novo. Então, e nem só falando por estética, mas também por viver uma vida mais saudável, chegar na idade mais avançada de uma maneira saudável. Vamos brincar com seus netos, correr, se divertir, não ter chegar que é uma pessoa idosa, doente, num hospital, numa cama de hospital, numa cama de UTI. Então... E ter a consciência também, uma vez uma médica falou isso pra mim, uma cliente minha, ela falou que ela se cuida hoje para que os filhos dela não sofram amanhã, né? Também é uma responsabilidade para com o próximo, né? Muito. É de um egoísmo enorme quando você se torna um peso a nível consciente das coisas, né? E você, Mi? Bom, eu vou dar uma continuidade de extensão do que ela falou, que realmente é importante, é crucial
Porque o corpo, ele foi feito para ser em movimento, então a gente não pode ficar parado, porque ele enferruja, falando com linguagem popular. E para você ter uma velhice saudável e não querer depender de ninguém, pratique exercícios físicos, coma bem, se alimente bem, vá ao médico regularmente, não deixe de ir porque é importante. E é isso. E é isso. Gente, o episódio de hoje chegou ao fim, mas nós temos outros 2 episódios que eu espero que vocês assistam até o final, porque todo o conteúdo aqui é importantíssimo que você fique muito atento, porque afinal nós estamos aqui para ajudar você a ter uma vida mais saudável, tá bom? Até o próximo episódio.